querido, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, quando eu iniciei o meu processo de deserto, eu tinha uma dúvida que eu vi que muitas pessoas também tiveram. Pois em todos os meios em que eu procurei ajuda para sanar essa dúvida, eu via o quanto as pessoas se faziam a mesma pergunta. E por isso eu quero fazer esse vídeo aqui hoje, para já deixar muito claro isso para vocês, antes da gente dar prosseguimento a outros tipos de assuntos que nós teremos aqui no nosso canal. Então, como se inicia a restauração? Querido, olha só, eu te convido a ler comigo 1 João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. E olha só o que a palavra diz. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Queridos, o que acontece a respeito da restauração? Como se inicia a restauração? Ela se inicia a partir de quem? A partir de você. A restauração se inicia a partir do momento em que você começa a buscar em Deus pela restauração. A partir do momento em que Deus começa a trabalhar na sua vida. Ah, mas foi o fulano que saiu de casa. Foi a fulana que pediu o divórcio. Não importa, querido. Quem pediu o divórcio, quem saiu, de onde parece vir a raiz do problema. A restauração se inicia a partir daquele que foi escolhido e separado por Deus para que a restauração pudesse acontecer. Então é muito importante vocês entenderem que o projeto Restaurar Famílias, ele primeiro tem a intenção de restaurar a sua vida. Eu tenho corrido atrás de ajuda psicológica, de ajuda espiritual, principalmente porque nós estamos falando da palavra de Deus, para que vocês venham a ter um real entendimento sobre tudo isso. Porque existe todo um processo que nós precisamos viver. Existe um processo de libertação do nosso eu, de doutrinas que nós aprendemos, de coisas erradas que foram colocadas na nossa vida. Então, querido, olha o que a gente aprende aqui. Quando nós somos chamados filhos de Deus, quando nós somos adotados por Ele, quando nós escolhemos a Ele, a nossa vida, então, ela já não é mais a mesma vida. Ela já não é mais uma vida de pecado, porque nós devemos buscar nos purificar. Aquele que saiu, que abandonou a família, ele não entende isso, mas ele está em pecado, porque ele está contra a vontade de Deus. Ele está agindo contra tudo aquilo que Deus prega e que Deus deseja. Porque Deus, ele criou a família. Então a família é algo dele. A família não é algo não é uma coisa minha, uma coisa do vizinho ou uma coisa de um fulano. Não, querido. A família é dele. Então a partir do momento que eu desisto da minha família, eu desisto de algo que Deus criou. Então, querido, nesse momento eu já cometi um grande pecado. Nós vamos falar a respeito do divórcio, no decorrer dos vídeos, e vocês verão o quão grande pecado é o divórcio. O divórcio não é só uma separação de corpos, mas ele é muito pior do que a gente imagina ser. Então, assim, queridos, a palavra aqui vai nos dizer que qualquer que permanece em Deus, ele não peca, porque ele busca não pecar mais. Por que ele não peca?
Porque a partir do momento que eu realmente me torno filho de Deus, que eu vivo essa restauração em Deus, que Deus me remodela, que Deus me faz de novo, automaticamente eu começo a viver na palavra dele. Automaticamente ele começa a me direcionar. Automaticamente eu já sei o que é pecado e o que não é e eu procuro me afastar. Então quer dizer que eu nunca mais vou cometer um pecado? Não. Não quer dizer que você nunca mais vai cometer um pecado. Mas você vai tomar muito mais cuidado para não cometer pecado. E olha só, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Por quê? Porque a pessoa que peca, que sabe que está pecando, que persiste no pecado, ela não conheceu a Deus. Ela não recebeu Deus na vida dela. Então a restauração, querido, ela começa naquele que busca por ela, naquele que se coloca na brecha, naquele que se põe à disposição de ser restaurado e de viver o processo. A restauração vai começar em você, se você desejar. Então, quer dizer que, eu vou começar a buscar hoje, Deus vai mudar a minha vida hoje, querido. É muito importante você entender uma coisa. Deus vai tirar da sua vida muitas coisas que estão erradas e muitas coisas que não condizem com a palavra dele. E ele vai querer te direcionar na palavra. Quer dizer que você nunca mais vai ser a pessoa que você é? Querida, é muito importante você ter o conhecimento de que Deus te criou com um temperamento e um caráter. E essas coisas são coisas que não mudam, porque nós somos feitos assim. Cada um tem um jeito. Então, Deus vai te ensinar, se você é uma pessoa muito explosiva, Ele vai te ensinar a ter o domínio próprio. Ele vai te ensinar a ser paciente se você não é. Ele vai te ensinar, mas isso quer dizer que Ele vai tirar isso de você? Não, querido. Isso é o espinho na carne, como diz Paulo, que você vai ter que lidar a sua vida inteira. Vai fazer parte da sua vida. Então, a pessoa que está lá fora, a pessoa que está olhando você, ela vai ficar assim... mas ele ainda não é perfeito. Mas ele ainda não mudou totalmente. Mas ele... Entende, querido? Mas você não deve se deixar abater por causa disso. Porque o mundo sempre vai querer apontar os seus defeitos, as suas falhas, as coisas que Deus não olha, as coisas que Deus vai modelando com o tempo. Então, querido, olha só. Como se inicia o processo de restauração da família? Ela se inicia através da vida de uma pessoa que se coloca à disposição de buscar pela restauração. O processo de restauração se inicia a partir de você. Se você se coloca à disposição, Deus vai te usar para restaurar toda a sua família, através da sua vida. Não fique esperando do outro, que o outro faça, que o outro mude, Não, querido. Permita que Deus mude a sua vida. O outro, quando ele quiser, quando ele entender, porque, querido, a palavra vai dizer que aquele que pisa no Santo dos Santos, aquele que conhece a Deus, e tem até um louvor também que fala sobre isso, que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, porque aquele que já teve Deus na vida dele verdadeiramente, ele sente falta. Ele não consegue mais viver longe da presença de Deus, porque ele sabe que o vazio que está na alma dele, só Deus consegue preencher. Então, querido, se o seu marido, a sua esposa, seu filho, seja lá quem for, decidir um dia se retirar da família, entenda que você foi escolhido para ser aquele quem vai restaurar essa família. Não espere do outro. E outra coisa, não julgue o outro pelo pecado que ele está cometendo. Você sabe que ele está em pecado, mas ele não entende isso. Ele só vai entender no momento em que Deus o encontrá-lo e que Deus trabalhar com ele. A palavra vai dizer, por exemplo, que a mulher que se santifica, santifica o seu marido. Então, querido, é muito importante você não desistir, você buscar, você sempre estar em constante busca. Alessandra, mas dá vontade de desistir, é muito difícil. Dá, querido, dá vontade mesmo. Por que Paulo vai dizer assim, sede firmes e constantes?
porque nós não somos firmes e constantes. É uma coisa que nós temos que procurar ser, nós temos que buscar constantemente. Vai dar vontade de desistir, o inimigo vai te oprimir, muitas coisas vão acontecer no seu caminho, pessoas vão aparecer para querer te tirar do propósito, mas é muito importante você continuar buscando no Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, porque é ela que vai te sustentar. E querido, tem uma outra dúvida também que fica muito na cabeça das pessoas e que eu martelava na minha cabeça. Como eu posso ter certeza que Deus quer restaurar o meu casamento e a minha família? Bom, queridos, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é amor. E Deus, Ele é misericordioso também. Deus, Ele cuidou do seu povo, Ele não permitiu que nada faltasse, Ele cumpriu com cada promessa que Ele prometeu. E na palavra nós vemos que as promessas de Deus para a família são de salvação, de prosperidade, de restauração. Então, como eu sei que Deus quer restaurar a minha família? Porque primeiro Ele vai restaurar a sua vida. E restaurando a sua vida, Ele vai te dar prova daquilo que Ele pode fazer. A partir do momento que Deus restaura a sua vida, você passa a confiar nele verdadeiramente. Você passa a entender verdadeiramente quem Ele é e do que Ele é capaz. A partir do momento que Ele restaura a sua vida, você entende que Deus pode todas as coisas. E Ele pegou você, tirou você do lamaçal do pecado, tirou você de todo aquele erro, de todo o engano, de tudo que você estava vivendo e te refez. Por que Ele não pode fazer isso com a outra pessoa também? Então, querido, tenha isso em mente. Deus quer fazer. Mas primeiro Ele vai mexer na sua vida. Primeiro Ele mexe na vida daquele que se coloca à disposição. Entende? Então Ele vai restaurar. Ele tem essa promessa, tá na palavra dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa dele é essa. Mas Ele só vai conseguir trabalhar na vida do outro quando Ele tiver trabalhado na sua vida. Primeiro Ele vai moldar você. E aí Ele vai encontrar o outro. E quando Ele encontrar essa outra pessoa, quando essa outra pessoa tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, vai acontecer como aconteceu com Paulo. As escamas dos olhos caem. E as coisas começam a ter um outro sentido para aquela pessoa. Aí é o momento que aquela pessoa vai reconhecer todo o pecado que ela estava cometendo. Porque, querida, é importante você entender. O pecado do divórcio, ele não é contra o outro, ele não é contra o cônjuge, ele é contra o próprio Deus. E querido, a vontade do Senhor é de que todos se salvem. Se Ele deseja que todos se salvem, vocês acham mesmo que Ele vai permitir que aquela pessoa esteja lá no lamaçal do pecado, totalmente afundado, e Ele não vai fazer nada para salvar aquela pessoa? Ele vai, querido. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai encontrar a pessoa que decidiu sair, seja o cônjuge, o filho, o irmão, seja quem for. Mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre o conceito família, tá? O que é família e o que é família e o que são parentes, para vocês entenderem bem o que é isso, porque a gente tem que saber diferenciar isso também, para que a gente não se perca no caminho e não acabe trocando os pés pelas mãos. No mais, querido, eu quero te dizer, o seu processo de restauração, ele vai se iniciar no momento em que você disser: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E quando você permitir que Ele faça na sua vida algo novo. É assim que o processo de restauração se inicia. E a outra pergunta: Deus quer ou não quer restaurar o meu casamento e a minha família? Querido, se a família é um projeto dele, você acha mesmo que Ele vai permitir que a sua família se perca? Olha o povo de Israel, querido. Por isso é tão importante você buscar conhecimento na palavra.
Olha o que Israel fez. Israel se prostituiu, abandonou o Senhor, se esqueceu do Senhor, blasfemou contra o Senhor. Mas ele tinha um projeto para aquele povo, que era separar, era ter um povo santo. O povo não foi santo, mas ele teve o seu povo separado e ele se manteve ali, porque ele nos ama e ele quer estar conosco em todo o tempo. Não desista da sua família. Não desista da sua restauração. Continue buscando constantemente em Deus. Porque a partir do momento que você se entregar a Ele, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Amém? Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Na sexta-feira nós vamos ter mais um pouquinho, sabe, sobre a palavra de Deus a respeito da família. Até o próximo vídeo, querido.